A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa guerra que está havendo entre Israel e Irã, falando do ponto de vista bíblico, porque surgem várias indagações, né? Será que essa guerra é a guerra que está profetizada na Bíblia? E até que ponto a gente pode comparar e tudo isso que está acontecendo com as Escrituras Sagradas? E é sobre isso que eu quero falar. Então, se você interessa por esse assunto, fica até o final, que eu vou procurar mostrar o máximo possível da relação bíblica, do que a Bíblia diz sobre esses assuntos, e eu creio que vocês vão entender e vão poder chegar a uma conclusão. Primeiro ponto que eu quero destacar é que as pessoas normalmente questionam o seguinte: toda vez que há uma guerra em Israel, envolvendo Israel, os cristãos já querem dizer que a profecia bíblica está se cumprindo e tal, e muitos acham que até há um exagero por parte dos bíblicos, dos teólogos, enfim, daqueles que fazem essa comparação. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que por que isso acontece? Isso acontece porque Israel é uma nação que foi eleita por Deus desde o início. Israel surgiu de uma promessa de Deus a Abraão, que da sua descendência Deus faria para si um povo. E então, a maior parte dos acontecimentos que estão registrados na Bíblia se passaram em Israel ou envolvendo Israel. E, além do mais, o nosso Deus ainda tem promessas que ainda hão de se cumprir em Israel, envolvendo o povo judeu. E, inclusive, a guerra. Existe uma guerra que está profetizada na Bíblia que vai acontecer no tempo do fim. E eu já vou falar sobre ela e mostrar o texto bíblico a vocês. Mas antes eu quero também ressaltar sobre o Irã. Outra indagação: mas o Irã está na Bíblia? Qual o texto que fala sobre o Irã? É bom a gente entender, irmãos, que na Bíblia não tem a palavra Irã, porque naquele tempo, onde é o Irã agora, o país do Irã, que agora é Irã, naquele tempo era a Pérsia. E aí você vai encontrar vários textos bíblicos que falam sobre a Pérsia. Por exemplo, em Daniel, no capítulo 10, no verso 13, quando Daniel estava num propósito, orando, jejuando 21 dias, para que Deus falasse com ele, o anjo chega para ele e diz o seguinte: desde o primeiro dia eu saí para trazer a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou diante de mim para impedir. Que príncipe seria esse? Certamente algum espírito maligno, porque houve ali uma guerra espiritual. Então existia um demônio que o próprio anjo chama de príncipe do reino da Pérsia, que tentou impedir a obra de Deus na vida de Daniel, mas foi vencido pelo poder de Deus. E aí a gente vê, irmãos, que Daniel também ele estava ali no exílio babilônico, porque naquele tempo a Babilônia levou o povo judeu para lá em cativo, o Império Babilônico, que era comandado por Nabucodonosor, mas em seguida o Império Babilônico começa a perder força, e aí a Pérsia começa a reinar, a imperar, e aí surge o Império Persa. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo na história que chega um tempo já que a Pérsia já se tornou o Irã, e que Irã já tem uma relação boa com Israel, né? Chega um momento que Irã se torna amigo de Israel, vamos dizer assim. E a gente deve observar também que logo após a ascensão de Cristo e o surgimento da igreja mesmo ali em Atos dos Apóstolos, vai começar a acontecer a diáspora. O que é a diáspora? O povo judeu começa a se dispersar pelo mundo. E aí, nos anos 70 depois de Cristo, houve aquela invasão a Jerusalém pelo general Tito, e então o povo judeu se dispersa, chamado de diáspora. E praticamente Israel acabou como nação, né? Mas a gente vai ver que a palavra de Deus tem vários textos que apontam para a promessa de que nos finais dos tempos Deus ia novamente restaurar Israel. E aí
a gente vê que isso já aconteceu em 14 de maio de 1948, quando Israel novamente foi declarado como uma nação. E nessa época, o próprio Irã apoiou essa restauração de Israel. O próprio Irã apoiou, naquele tempo eles eram aliados. Mas a partir de 1979 começa então a surgir novamente um desentendimento entre Irã e Israel. Tem um outro ponto também que é importante a gente ressaltar, é o ponto religioso e espiritual. Porque às vezes as pessoas dizem, mas essa guerra que está acontecendo é uma guerra política, não tem nada a ver com religião. Mas tem, irmãos. Por quê? Porque, como eu já ressaltei aqui, que Israel é o povo escolhido por Deus, Israel é um país predominantemente da religião judaica e cristã, né? Enquanto que o Irã já é da religião muçulmana, o islâmico. Então, existe, querendo ou não, existe um viés religioso, sim, nessa guerra entre esses dois países. E agora, então, feitos esses esclarecimentos, eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre isso. Ressaltando que, como eu estava falando, que havia até uma relação amigável entre Irã e Israel, e em 1979 para cá começou já a enfraquecer essa relação e começou a surgir os conflitos. Aí, irmãos, é aquela questão, já começa a apontar para o que a Bíblia diz. Por quê? Nós temos aqui em Ezequiel, no capítulo 38, que fala de uma guerra chamada de Guerra de Gog e Magog, e no verso 5, eu não vou ler o capítulo todo para o vídeo não ficar muito longo, mas o capítulo 38, o capítulo 39 de Ezequiel, todos eles trata dessa guerra. É bom lembrar também que no Ezequiel 37, aquela profecia do Vale de Ossos Secos, que é muito pregado, muito falado nas igrejas, ela está, a meu ver, ela está apontando justamente para essa restauração de Israel, que já aconteceu em 1948, tá bom? Esse é um ponto importante. Mas aqui no verso 5 do capítulo 38 diz assim, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Está falando de uma guerra onde vários países vão se unir para guerrear contra Israel. E a principal, o comandante dessa guerra, que aqui é chamado de Magog, e Gog é o comandante, Magog é o país, no caso a nação que vai comandar, muitos teólogos acreditam que é a Rússia. Por quê? Dentre outros motivos, a Bíblia relata que vai vir do norte. Então a Rússia é que está diretamente ao norte de Israel. Mas nesse verso 5 diz que o povo persa vai estar junto. Ou seja, já está dizendo, envolvendo o Irã. Como eu já disse que Irã é a antiga Pérsia, né? Mas alguns vão dizer, mas essa guerra já deve ter acontecido, já passou no meio desses conflitos todos. Agora vejamos o verso 8, o que diz? Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos e virás à terra que se retirou da espada e que veio entre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então aqui, irmãos, já está dizendo que isso vai acontecer no fim dos tempos. No fim dos anos significa o fim dos tempos. Então é uma guerra que está para acontecer. E é aí que surge a atenção do povo de Deus, dos cristãos, dos teólogos, porque é algo que ainda vai acontecer no fim dos tempos. Mas, então nós podemos afirmar com certeza que essa guerra já é a guerra de Gog e Magog? Fica difícil a gente afirmar com certeza, porque a Bíblia, nem tudo ela revela claramente para nós, né? Nosso Deus não permitiu a gente saber de tudo claramente, em detalhes ainda. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, no finalzinho, né, da Bíblia, Apocalipse no capítulo 20, no verso 8, vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês o verso 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, a questão é, a guerra que está falando em Ezequiel 38 é a mesma que está falando em Apocalipse 20, versos 7 e 8? Se for, irmãos, se for a mesma guerra, certamente não é essa que está acontecendo agora. Por quê? Porque essa que fala em Apocalipse 20 é uma guerra que vai acontecer depois do milênio. Depois que Jesus arrebatar a igreja, período de 7 anos de grande tribulação, aí Jesus vem reinar 1000 anos na terra, Satanás é preso por 1000 anos, e aí depois desses 1000 anos, Satanás é solto, e aí surge essa nova guerra. Né? É essa que está falando aqui em Apocalipse. Mas há quem diga que essa guerra aqui de Apocalipse não é a mesma de Ezequiel 38. Há quem diga que essa palavra Gog e Magog aqui seria no sentido figurado, não é a mesma. E é por isso que eu digo para vocês que a gente não pode afirmar com certeza que essa que está acontecendo agora é a de Ezequiel 38, porque se for a mesma de Apocalipse, aí já descarta. Mas e se não for? Se a de Ezequiel 38 é uma e a de Apocalipse 20 é outra. Aí há uma possibilidade de que a gente já esteja vivendo essa guerra de Gog e Magog, que está relatada em Ezequiel 38 e 39. Mas, enfim, a gente não pode definir com certeza, mas a gente deve estar preparado a todo momento com o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós estamos preparados com Cristo, nós não tememos, nós não vamos ficar preocupados, porque, afinal, sendo essa de Ezequiel 38, a guerra que há de acontecer, como muitos pensam, antes do arrebatamento da igreja, mas bem próximo a ele, então nós temos que estar preparados. O que eu posso concluir para vocês, irmãos, que não só essa guerra, mas vários acontecimentos que têm acontecido nos últimos tempos, apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. São sinais que nos mostram que está próximo o fim. Nós não podemos afirmar com certeza, como eu já disse, mas nós sabemos que são sinais que nos alertam. Jesus permite esses sinais para que nós estejamos alertas. Então vamos ficar alertas, sempre firme na presença do Senhor Jesus Cristo, porque fazendo assim certamente nós seremos vitoriosos. E quando Ele vier, nós estaremos preparados para subir com Ele. Amém? Então esses são os esclarecimentos que eu pude trazer para vocês. Se surgir alguma dúvida, irmãos, pode deixar nos comentários. Eu posso fazer um vídeo também para esclarecer a sua dúvida, tá bom? Deus abençoe. Se você gostou, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos seguir em frente buscando ao Senhor nosso Deus.